Ora, meus amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um videozinho, que o primeiro cromos dos clássicos. E o que é que vai ser os cromos dos clássicos? É muito simples. É um vídeo feito com o apoio do grupo Cromos dos Clássicos no Facebook. Tenho aqui dois dos administradores, o meu querido amigo, e já cá veio várias vezes, Rui Felício, e o Sérgio, que vai estar aqui também à conversa. Vai vir mais pessoas aqui, podem vir mais, menos, opá, pode ser só eu e um deles. Todas as semanas vamos estar aqui a falar de clássicos. O programa vai decorrer, na grande maioria das vezes, por videoconferência. Primeiro porque estamos nesta situação de confinamento todos, e depois porque é muito mais prático para nós fazermos isto por videoconferência, e portanto vamos aproveitar esta oportunidade e começar a ter este programa por videoconferência. Portanto, eu depois vou juntar isto tudo, vou dar aqui um aspecto mais bonitinho, mas para já vamos arrancar com uma videoconferenciazinha. Pode acontecer num fim de semana ou outro que eu consiga e que eles vão aos muitos eventos de clássicos que vão. Quando ainda havia, não é? Vocês ainda se lembram como é que era um encontro de clássicos? Parece que já foi há muitos anos, não é? Já quase que não, já quase que não. Epá, um gajo já quase não se lembra. Bom, mas pode acontecer de eu ir ter com eles então alguns dos encontros clássicos a que eles vão para dar uma espiada. Mas na grande maioria das situações, o Cromos dos Clássicos vai ser sempre, ou quase sempre, gravado por videoconferência. Malta, Rui, tu já és um conhecido aqui da casa, entre aspas, já cá vieste umas quantas vezes. O Sérgio é a primeira vez que está aqui a vir ao canal, portanto, seja bem-vindo. Obrigado. Olha, daquilo que eu já vos falei da ideia para o programa, o que é que vocês acham? Boa, má ideia, também podem criticar, estejam à vontade. Posso começar? Podes, estás à vontade. Epá, pronto, conforme o que tínhamos falado, acho que é sempre uma boa ideia haver um espaço onde se fala sobre aquilo que se gosta, neste caso, clássico. Nós somos realmente só um grupo de amigos entusiastas, nenhum é colecionador, nenhum tem grandes coleções, ou quer que seja, mas gostamos muito de carros, de uma forma ou de outra temos histórias ligadas a carros, ou pais que foram mecânicos, ou coisa do género. Tu não tens uma grande coleção, mas já vais começando a precisar de uma garagem maior. Ainda bem que já está aí o Trieste, está o Audi, está o Honda, não é? Ainda tens o Honda? Não é um Honda, não é um Honda, calma. Ou é um Triumph? Muita gente pensa um Honda, mas não é um Honda, é um Triumph. É um Triumph, pronto. É um Honda mal montado pelos ingleses. Basicamente. Mas pronto, é um Triumph. Pelo contrário, é um Triumph muito bem montado. Também pode ser. É por aí. Mas é um bocadinho isso. Qualquer um de nós, se tivesse uma garagem maior, se calhar já estávamos noutro nível. Mas pronto. Por um lado ainda bem que não. Mas é assim, olha, gozamos aquilo que temos da melhor forma. Falta hoje cá connosco o nosso amigo Hugo, que é um grande cromo dos clássicos, e tem umas coisitas interessantes também. E olha, decidimos fazer isto e é bom divulgar um bocadinho esta carolice que nós temos. É carolice mesmo, é carolice. É carolice. Ninguém está aqui para usufruir de mais nada do que não seja só o prazer de partilhar este rosto. Basicamente. Sim. Exatamente. Sérgio, queres falar estás à vontade? É mais ou menos como o Rui está a dizer, que nenhum de nós é colecionador, mas quando estamos a falar, temos todos uma data de histórias para contar sobre uma data de carros, até parece que os temos todos na garagem, e montes de ideias e montes de coisas que falamos sobre eles e que gostávamos de ter, e que se os tivéssemos, como é que os gostávamos de ter, é por aí. Temos uma garagem cheia dentro da cabeça. Pronto, é por aí. Uma garagem cheia de esperanças. É verdade. Exatamente. Bom,
Olha, hoje como não escolhemos nenhum carro em específico para falar, e eu já tinha dito, epá, vamos deixar aqui na temática, o que é para vocês um clássico? O que é que vocês consideram um clássico? Isto porque há carros, por exemplo, que podem ter a idade, mas nunca chegam a ser um clássico propriamente dito. E há outros que se calhar vão se tornar clássicos porque a princípio não seriam, mas por voltas do mercado acabam por se tornar clássicos. E um dos exemplos que eu dei aqui há bocado, o Fiat Uno, o banal Fiat Uno 45S ou 60SX, muito provavelmente vão se tornar clássicos porque desapareceram quase todos. Basicamente. Não sei se vocês já repararam, é raro de se verem na estrada. Sim. E havia tantos, e muitos deles foram despachados por isso mesmo, porque na altura era um carro banal e que ninguém ligava muito. Agora já é muito raro vê-los andar na estrada, pelo menos em condições, não é? Eu também sou sincero, eu aí também, entre aspas, contra mim falo, porque também na altura, e não sei se o Rui se lembra disso, eu tinha também um 60SX, que foi o carro em que a minha mulher ganhou mais prática a conduzir. Pá, comprei-o por 300 e dei-o na altura nas campanhas da BAT, deram-me 4.500 por ele. Pronto, e aí, coitado, lá foi mais um para virar a chapa, não é? Mas a oferta era muito boa. Por essas campanhas é que muitos dos carros foram despachados, porque na altura não valiam grande coisa monetariamente, não é? Mas com essas campanhas as pessoas conseguiam ir buscar algum retorno do carro, o que os fez desaparecer por si, não é? Porque na altura eram carros velhos que iam começar a dar despesa e as pessoas aproveitaram essas campanhas para os despachar e comprar carros novos. Por isso é que eles também começaram a desaparecer todos. Quem diz o Fiat Uno diz muitos outros. Sim, mas por exemplo, o Fiat Uno banal, não é? O 45S, o 60SX, o 1300 diesel, sem ser a versão turbo, eram carros que por si nunca iriam ser um clássico, não é? Um clássico considerado com valor histórico. Clássico não, mas eram excelentes carros. O meu pai teve um 45S e eu tenho excelentes memórias daquele carro. Principalmente daquele motor Fire, que aquilo não morria, aquele não morre, aquele motor. E era o rei dos semáforos. Pois era. Com aquilo num semáforo, tu não davas mais que 140 e era bem embalado. Te garanto que eu aí, e tinha que ser com a caixa de 5. Se fosse o com a caixa de 4, o 45 normal, já não dava tanto, mas 140 davas. Mas digo que tu ias a 140, se fosse preciso vais em certos desportivos, a 250 e não tinhas tanta adrenalina como num 45S a 140 a hora. Como tu estás a dizer, nos semáforos, primeira e segunda era do Fiat Uno, de certeza. Era dele. Mas eu tive os Unos eu tive 4. Tive um 45 normal, com caixa de 4 velocidades, tive 2 45S e tive um 60SX, já extremamente luxuoso, teto de abrir, 4 vidros elétricos, os banquinhos naquele pseudo-veludo que a Fiat metia, portanto aquilo era uma maravilha. E eram bons, aquilo eram os reis dos semáforos mesmo. Mas pronto, agora imagina eu, por exemplo, que fiz uma viagem de Lisboa a Porto com um 45 de 4 velocidades, em que tu ias a 120 na autoestrada e eu ia literalmente à espera de quando é que o carro se vai desmanchar todo, porque aquilo treme e abana por todo lado. E tu vais ali, ok, isto chega lá inteiro, e já vais quase a rezar aos centinhos todos, mas uma coisa é certa, veio e ainda andou uma data de tempo. Mas pronto, mas isto está a conclusão. Mas também era com aqueles pneuzinhos 145. Isso, olha, ainda hoje tenho uma prática enorme a mudar pneus e mudo pneus extremamente rápido à pala desse carro, porque depois as jantes de ferro enferrujavam e tu chegavas a um ponto em que se caísses num buraco maior o pneu estava vazio.
Pronto. Pois. Portanto, um gajo ganhou uma prática enorme a mudar pneus durante o tempo que andei com aqueles carros. Vocês estão a falar no Fiat Uno e em carros que podiam ser clássicos, não sendo a partir de uma primeira escolha, e eu estou-me a lembrar com todas essas histórias, nomeadamente dos semáforos, do meu Micra, do meu primeiro carro, o Nissan Micra de 85. Era um carrinho que também tinha um motor 1000, mas aquilo até à terceira era um espetáculo. E na altura eu brincava muito com os Corsas 1200, quando ainda se tinha o sangue na guelga. E o que é que acontece? E falando um bocadinho de encontro ao início da conversa, o que é um clássico? Tanto este Micra, hoje em dia, como os Fiat Unos, teriam, se calhar, considerado clássicos, estando num estado bem de boa conservação, porque precisamente há poucos. Esta primeira série do Micra é muito raro, o K10. Eu, por acaso, conheço aqui um ou dois aqui na zona da série seguinte, ou do facelift, que veio depois em 91, mas da série do meu, de 85, não se vê. Portanto, um carro desses hoje, bem mantido, se calhar já poderia ser um clássico, por exemplo, não é? Portanto, Pronto, depois há carros que... Diz. Foram carros que ganharam por terem desaparecido, ou seja, eram banais, e depois acabaram por se tornar raros. Porque, por exemplo, Rui, as nossas Skodas, o meu já passou, está quase a passar a fasquia dos 20 anos, e depressa vai chegar aos 25 e à idade com que poderia ser perfilado como clássico, mas nunca vai ser porque é um carro extremamente banal. Portanto, é aqueles clássicos por afinidade, mas nunca poderia ser. Mas, no entanto, o Fiat Uno, há uns anos atrás, também se diria exatamente o mesmo. Sim, mas é um bocadinho por isso. Tem um bocado a ver depois com a... Aliás, é um dos fatores que leva a considerar ou não uma viatura clássica, ter clássico. É o facto do número de carros que existem em circulação. Por exemplo, não é? O Corsa A, há alguns Corsas muito bem mantidos, mas um Corsa A 1200 ainda há muito a circular. Olha, e raramente se tem, não sendo o GT, por exemplo... Mas aí... o Corsa A tinha um problema. Era as curvas. E o Corsa A não sabia fazer curvas. Não, o Corsa A não sabia fazer curvas, nem travar. Nem travar, exatamente. Porque, por exemplo... Aquele travão, tinhas de comer um bife. Aquele travão tinhas de comer um bife para travar como deve ser, não é? O primeiro carro aqui do teu amigo foi um Opel Corsa A. Uma versão do Restyle. 1500 a diesel comercial Grenat. E durou-me exatamente a mágica período de 7 dias. Depois, ao final dos 7 dias, despistei-me com aquela porcaria e lá foi o carro com os porcos. Portanto, eu lembro-me bem do Corsa. O Corsa teve uma coisa boa. Só lhe meti 500 escudos de gasóleo, que na altura dava para bem da tempo. Portanto, isto ainda era 500 escudos ou 5 euros. Não, em 2000 e pouco ainda não tínhamos o euro já. Em 2000, foi em 2000. De 2000 a 2002, se não me engano, ainda houve o escudo e euro. Sim. Pronto, então, vá que eu lhe metesse, vá que eu lembro-me de 1000 escudos ou 5 euros de gasóleo ou 500 escudos, já não lembro, mas foi assim um valor ridículo. E andei montes de tempo com aquilo durante esses 7 dias. Depois chegou ao final dos 7 dias e juntou-se a combinação ideal para dar cabo de um Corsa. Foi uma curva e a estrada com um bocadinho de chuva. E depois um bocadinho de excesso de velocidade também. Portanto, ele não travou, não curvou e não fez coisa nenhuma. E pronto, e lá me estourei eu com o carro e lá foi para a Eu tirei a carta num Corsa A. Comecei a tirar a carta num Corsa A. Portanto, um Corsa... Também eu. Aliás, quase toda a gente da nossa... Quase toda a malta da nossa idade tirou num Corsa A. E tinham... Vocês também tinham o extraordinário assistência ao estacionamento, que era o autocolantezinho colado cá a meio do vidro de trás.
que era para fazerem o Com ponto, certeza, com que era certeza. para fazer o ponto Tirar o ali azimuth. ao passeio. Tirar o azimuth. Portanto, que a malta hoje fala assistências ao estacionamento e o rei que aparta, nós, a assistência ao estacionamento, era um autocolantezinho lá no meio. Tinhas os pontos de referência. É Tinhas, mesmo tinhas. coisa. Mas sabes que eu ainda hoje, epá, e tenho câmara de marcha atrás no carro e sensores e o rei que aparta, eu ainda hoje a fazer estacionamento continuo a olhar pelo meio do espelho e a seguir a mesma guia. Sim, foi como todos aprendemos, acho que é o certo, é a fórmula certa, não é? É o melhor. Nunca fiando as tecnologias. Não, nunca fiando, nunca fiando nessa treta. Mas pronto, mas tivemos então aí alguns, epá, e houve alguns que não, há uns anos atrás ninguém diria, e agora, pelos vistos, estão-se a começar a tornar então assim uns clássicos. Eu vi... Eu tenho um bom exemplo disso, e não sendo, não estando a puxar a brasa à minha sardinha, o carro que eu tenho é um exemplo disso, que há uns anos atrás ninguém dava pelo carro que é, e hoje em dia já se torna mais complicado de ver, que é o Renault 5, o Renault 5 dos anos 80. O Renault 5, sim. Há uns anos atrás era um carro muito banal, era um carro muito banal, e agora já é muito raro vê-lo, até porque muitos deles deram a sua vida pelas 4L. Pelas 4L, é verdade. Epá, mas lá está. Alguns ainda continuam a circular. O Renault 5 é até a tal história como o Fiat Uno, que provavelmente nunca chegou a ser um carro velho, porque epá, havia sempre aquela afinidade por Renault 5, porque quase toda a gente conhecia alguém da família que tivesse um Renault 5, um Fiat Uno, e portanto fica sempre... E epá, o meu avô, ou o meu tio, ou o Caneco teve um Renault 5, e portanto... Mas sim, também era mais um, e estão extremamente raros, principalmente aquelas versões mais especiais, o 5, já mais recentes, até o 5 Campos e afins, até essas versões todas já vão começando a valorizar. Sim, e o Renault 5 acho que sofreu de outra coisa, que é um bocadinho isso que estás a dizer, que foi depois, muita gente, eu conhecia alguns que trocaram pelo Super 5, que era um carro mais moderno e tal, e portanto, e os 5 mais antigos foram indo, e ficavam os Super 5. E então, enfim, hoje é raro encontrarmos 5 em condições. Sim, por exemplo, o Uno eu estava-me a lembrar, foi na Motor Clássico, que é esta da FIL, dos clássicos da FIL, a última que houve, que eles fizeram um restauro de um Fiat Uno, por exemplo, para oferecer a não sei quem. Fizeram lá o evento e um evento todo com pompa e circunstância para oferecer o restauro de um Fiat Uno. Portanto, aquilo já algum relevo teria, não é? Epá, mas isso é a tal história, tu pegas por aí, podes pegar nos UMM, que eram carrepanas para andar na horta e agora cada vez mais vão valorizando e... Sim. Há muitos casos. Aqui na zona passo por um Fiat Uno várias vezes, um 45 MK1 verde quase tropa, e vejo, e cada dia que passa tem mais ervas à volta, e cada vez que passo por ele, olho para ele. Uau! O Fiat Uno tem uma coisa. É mesmo isso, é mau. Tu chegas ao pé da porta, espirras e aquilo abre-se. Portanto, é uma zona boa, ainda não terem ido roubar. Um dos meus, mesmo com 2 pneus vazios, roubaram-me da porta de casa. Com os 2 pneus da frente vazios. Mas tinha pneus, aquele falta-lhe uma roda, por isso é que provavelmente ainda não desapareceu. Olha. É um sistema anti-roubo à maneira, esse. Um sistema anti-roubo. Era onde tu tinhas os carros. E sabes que são coisas que eu hoje em dia cada vez mais vou recomendando ao pessoal em certos casos. Onde tu tinhas o corte corrente, eu usei muito, o cortezinho corrente, o botãozinho lá escondido,
e a tranca de direção, aquelas trancas mesmo que eram um bom bocado de ferro, a ligar o volante ao pedal que ninguém lá mexia, porque dava trabalho a cortar. Exatamente. É daquelas E coisas hoje em dia... É daquelas coisas que quem quiser parte, mas dá trabalho. Dá trabalho. Pois. E chegas lá com uma rebarbadora e cortas aquilo, é uma verdade. Só mas que... dá trabalho. É a mesma coisa que eu digo hoje em dia. Há malta que tem os carros com aqueles cartõezinhos todos XPTO que chegam lá e o carro abre sozinho, até pega a trabalhar sozinho. E depois chegam a casa e têm que estar a embrulhar a chave em papel de alumínio ou meter dentro de uma caixinha própria que é para não lhes roubarem o carro. Epá, eu digo exatamente, também mete uma tranca de direção nisso que ninguém te rouba. Ah, mas porquê? Porque dá trabalho. Exatamente. Basicamente é por aí. Exatamente. Há alguma coisa... nós estávamos a falar dos clássicos e vou manter essa temática. Como é que é feita a certificação para um clássico? E o que é que distingue então os vários tipos de clássicos? Porque eu sei que há os clássicos, os pré-clássicos e o caneco. Falem lá vocês os dois, para eu que sou um idiota nessas matérias. Ui, acho que estás tens mais informação, se calhar. Sim. Pronto, basicamente a regra número 1 para ser clássico ou considerado clássico é ter mais de 30 anos. Ponto número 1. Depois, há várias outras situações, nomeadamente toda esta questão que temos estado a falar, as marcas, os modelos, a quantidade de viaturas que existem em circulação, tudo isso, e depois, se dentro disso encaixar, então vamos ao próprio carro em si, o estado de conservação, que tem que estar o mais próximo possível da originalidade. Se tiver componentes extras, não ter componentes que não sejam de época. Podes ter faróis adicionais, podes ter jantes especiais que não sejam os próprios daquele carro, mas pelo menos que sejam de época. Da experiência que eu tenho, a certificação vai muito aos pormenores, nomeadamente o estado de conservação também. Ou seja, o carro pode estar com os estofos desgastados e com um rasgozinho ou outro, se forem originais, mas, por exemplo, se estiver com podres, já pode ser penalizada a certificação. Por exemplo, se tiver uma ferrugenzinha, enfim, se tiver os para-choques picados, os cromados, que é muito natural, tudo bem. Agora, podres, para um se já tiver uma pintura que não seja de origem, por exemplo. Pode acontecer. Pode acontecer. Olha, acabei de receber aqui um presente do Zoom. Sim. Promoveram um limite de 40 minutos na minha reunião de grupo. Que queridos que eles são. Senhora, é bom sinal. Eles estão a gostar de ouvir. Eles estão a gostar de ouvir. Para a próxima vão-me mandar a fatura. Não, isso era outra das coisas que eu ia dizer quando nós fizemos isto. Se mantivermos pelo Zoom, 40 minutos, se a reunião for abaixo, cliquem outra vez no link, dê-me 2 ou 3 minutos, cliquem outra vez no link, eu abro outra vez a reunião e depois na edição eu elimino essas partes, ok? Ok. Caríssimo, tem a palavra novamente. Pronto, depois, por exemplo, posso dar a minha experiência, a certificação, ou neste caso foi feita no ACP, no meu caso, e foram a pormenores que eu não estava à espera. E posso dar um exemplo. O meu carro tem 4 faróis. E o engenheiro, a primeira coisa que ele me chamou a atenção quando olhou para o carro, na altura, que entretanto isso já foi retificado, eu nunca tinha reparado, quando existem faróis aos pares, os faróis têm que ser iguais aos pares, do lado esquerdo e do lado direito. O meu carro, os faróis, os médios, as ópticas não eram iguais de um lado e do outro, não era da mesma marca. Eu não tinha reparado nisso, ele chamou-me a atenção para isso, por exemplo, isto só para ver o pormenor é que vai às vezes... Aqui a coisa chega, sim. Exatamente. Ou seja,
não quer dizer que o carro não passasse, mas a avaliação que é feita, porque aquilo tem uma avaliação dentro da certificação, podes ter vários níveis, é retirado pontos, por assim dizer. Depois, por exemplo, a tampa das válvulas, que a minha está ligeiramente polida, também me chamaram a atenção para não abusar muito, para não pôr aquele tipo de espelho, porque já descaracteriza o carro. São coisas do género, os tapetes, serem originais ou não, podes pôr uns tapetes de plástico, não quer dizer que não vão certificar o carro, mas em termos de valor e em termos de interesse histórico, o que é que estamos a falar? Esta coisa da certificação, não podemos esquecer disto. A certificação é como veículo ou viatura de interesse histórico. Para ser de interesse histórico fará todo o sentido que o carro esteja o mais próximo possível daquilo que seria na altura, não é? Na altura em que ele se resolveria. O facto de um carro ser velho não quer dizer que venha a passar a história. Pronto, pode ter 30 anos e nunca ser considerado um clássico. Pronto, exatamente. A questão é um bocadinho por aí, mas aí entramos na tal situação. E porque é que tem 30 anos e não é clássico? Pronto. Eu, na minha atividade profissional, aparece muita gente, às vezes, a querer seguros de clássicos para carros com 30 e tal anos. Nomeadamente, lá está, Corsa A. E se me aparece um Corsa A cheio de moças e com sacos de cimento da bagageira, se calhar não é um clássico, por exemplo, não é? Mas a pessoa insiste que o carro é clássico porque já tem 30 anos. Normalmente isso é carros de dia-a-dia, não é? Normalmente os carros de dia-a-dia não são considerados como clássicos, não é? Ora, aí está outra situação, exatamente. E nas certificações é uma coisa... Nas certificações até acho que é uma coisa que... Ou pelo menos nas renovações das certificações, até acho que é uma coisa que têm em conta. Que é a quilometragem não é? Se um carro em 4 anos fez 100 mil quilómetros, de certeza que não é um clássico, é um carro dia-a-dia, não é? Exato. É um bocadinho isto, ou seja, principalmente isso, o estado de conservação é muito importante, porque senão é só um carro velho. Agora é assim, o meu carro, por exemplo, foi pintado, podia não ter sido. A questão é que até que ponto é que vai o estado original, não é? E se o estado original incluir podres, enfim, porque há carros... Então aí o mandar pintar o carro já é aceitável para um clássico, para considerar um clássico. Aliás, podes fazer qualquer melhoria, por exemplo, tu podes fazer uma melhoria a nível, um upgrade a nível de travões, por exemplo, podes fazer um upgrade a nível de travões, podes fazer um upgrade se calhar a nível de faróis, ou seja, tudo o que melhora a segurança. A questão de segurança do veículo, mas não descaracterize. Ou seja, eu posso fazer uma mudança de faróis, o meu tem óticas seladas ainda, mas há quem ponha óticas de lâmpada. Agora, se eu puser faróis de LED, se calhar já não faz sentido nenhum, por exemplo. Não é? Portanto, depois aí um bocado há a questão também do bom senso. Além de que há uma tabela, que é a tabela da FIVA, que é a Federação Internacional dos Veículos Antigos, e que essa tabela também tem uma série de regulamentos pelos quais também se rege esta coisa dos clássicos. Depois há os veículos clássicos, há os veículos antigos, que depois são veículos com mais de 50 anos, por exemplo, 40 ou 50 anos. Depois há a questão dos pré-clássicos. A questão dos pré-clássicos, já engloba alguns veículos, por exemplo, já são clássicos a sair de fábrica, não é? Um F40, um Ferrari F40, não é? Saiu de fábrica, passado de 5 anos, é clássico. Porque... Pronto, sim, e outros veículos do género. Os Ferraris, ao fim e ao cabo, qualquer Ferrari, praticamente, com 10 anos... Mas aí estamos a falar de outra liga, não é? Estamos a falar de uma liga bastante mais alta, mas há carros, por exemplo, se calhar a esta altura, e há um carro que eu me lembro, que é a Skoda Felicia, acho que é a Skoda Felicia, mas é aquela de caixa aberta. Felicia Fan, a Marlinha de caixa aberta.
que eu acho que isso será um carro que daqui a pouco já é tão raro ver, que eu acho que daqui a poucos anos também não é considerado já clássico, mas é um bom pré-clássico. São as tais séries especiais, sim. Essas séries especiais isso também essas têm um problema enorme que é a falta de peças. Porque tu consegues arranjar, eu sei porque eu tenho uma na família, e a pessoa às vezes vê-se arrasca porque a Felicia Fan teve ali um problema, que foi da fase de transição da Skoda para a Volkswagen. E então aquilo tem ali uma amálgama de peças. O motor é um 1.9 diesel da Volkswagen, mas depois a caixa já não é Volkswagen, eram caixas da Skoda que foram adaptadas ali, e leva ali uma panóplia de peças. E depois a nível de para-choques, por exemplo, que ela tinha um para-choques específico, com um reforço da frente, uma espécie de mata-vacas e isso. Só que aquilo era fibra de vidro pura, lá por dentro tinhas o para-choques normal, aquilo era só uma decoração. Partindo, arranjar peças de substituição para aquilo a esta altura do campeonato é uma treta, porque não arranjas. Mas ainda há algumas muito bem estimadinhas. Eu por acaso ando a ver se consigo trazer uma ao canal para gravar um dia destes. O problema é que é extremamente complicado arranjá-las de origem. Porque depois tiveste também a febre dos TDIs alterados, em que foram aproveitadas muitas para lhes meter o 1.9 TDI de salvo R130, que era quase de encaixe direto. E sofreram um bocado aí nas mãos das alterações. Sofreram um bocadinho nessa altura. Portanto, 100% de origem, amarelas ou cinza, com a jante de origem e tudo, são relativamente raras. São raras. Mas pronto, lá está, o Sérgio disse bem, às vezes veículos que saíram com séries especiais, essas séries especiais, pronto, também podem ser consideradas, lá está, pela exclusividade e pelos poucos veículos em circulação. Sim. Então, por exemplo, eu estou-me a lembrar agora o 500 Abarth, os novos que estão a sair agora, o 595 Ferrari, o Pista e a Fiesta. Esses são carros, não tanto na liga de um Ferrari, mas esses são carros que daqui por uns anos quase certeza que vão virar clássico. Porque são Tens também os Fiat Barchetta também, que praticamente não se vêem. Não se vêem, esses carros não se vêem. Os cupês também desapareceram. E são carros lindos. Para mim são carros lindos. Sim, tem umas linhas completamente fora do comum. Sim, espetáculo. Sim. E começamos a chegar aos carros italianos e estamos quase a roçar uma marca que eu gosto bastante. Que é o mas queres falar de quê? Da Alfa Romeo? Por exemplo. Queria ser eu a dizer. Pronto, os Alfa Romeos ganharam ferrugem e vamos passar para os Lancia. Não, olha, o Alfa Romeo, a gente há bocado estávamos a falar do Fiat Uno com o motor Fire. Tu também tiveste o 33 com o motor Boxer, por exemplo. O 1500 com motor Boxer. Com motor Boxer. Aquele carro tinha um trabalhar lindo. Completamente de origem. Também tinha uma coisa, desafinava até dizer chega. Mas bem afinadinho aquele carro tinha um trabalhar espetacular. De origem, não havia cá escapes de rendimento, nem coisa assim nenhuma. De origem, bem afinada. Tinha um trabalhar lindo. Tinham fama, acho que até eram os 1300, os 1300, os 1500 já eram melhorzinhos. Os que tinham má fama eram os 33, 1300. Esses é que tinham má fama. Pronto, mas os 1500 com o motor Boxer eram umas máquinas do caneco. Eram-se. Mas o motor Boxer já vem muito antes. Os Alfas, acho que já vem desde o Alfa Sud, se não me engano. Sim, o Alfa Sud já tinha. Há aí quem gosta muito desses. Há umas certas pessoas, sim, umas certas pessoas que gostam bastante. Há uns cromos que gostam muito desse carro. Os Alfa Suds e os Spirit Veloces, uma coisa assim. E olha que também foram carros que desapareceram também. Via-se até uma dada altura, mesmo o 33 via-se muito.
É assim, os Sprint Velozes muitos acabaram por desaparecer porque deixaram-nos estacionados num sítio com muita erva e aquilo desapareceu porque apodreceu. Apodreceu, exatamente. Eles sofreram um bocadinho do bicho da ferrugem. O bicho da ferrugem atacava um bocado esses carros. Não, eles não sofriam um bocadinho com o bicho da ferrugem. Eles eram o próprio bicho da ferrugem sobre a forma de um automóvel. Aquilo ia à lavagem e já vinha, tal e já um podre novo. Muitos deles eram um bocado de ferrugem com um bocadinho de chapa à volta. Portanto, basicamente. Os Alfa Sprint Veloz já vinham com a fama que já vinham novos ferrugentos. Já vinham com ferrugem desde novos. Já tinham essa fama. Epá, mas ainda assim ficaram para a memória toda. Isso é aquela história, mesmo a italiano. Pá, anda bem, anda depressa, anda, então que se lixe o anti-ferrugem, vamos embora, mete isso na estrada. E eram bonitos, eram lindos. Os carros italianos sempre foram muito bonitos. Mesmo ainda hoje, acho que os carros italianos têm um design brutal. Pera, estás-te a esquecer aí da maior asneira que saiu dos carros italianos, provavelmente. Foi o Fiat. Falar do Múltipla. Ora, aí está. Mas lá está, esse carro é daqueles que tão feio que se vai tornar bonito daqui a 20 anos. Não, olha, e a parte engraçada é que o Múltipla vai se tornar clássico, quase de certeza, e vai valorizar daqui por uns anos. Lá está, de tão feio que vai se tornar bonito. Mas lá está, era um carro muito feio, mas era um carro espetacular, era muito bom, era um carro muito bom, muito espaçoso e muito fiável. O conceito era espetacular. Era seis lugares. Mas sabes que eu lembro-me de ver os primeiros esquemas do Múltipla e as primeiras ideias que a Fiat avançou para o Múltipla é que o Múltipla era para que a parte de cima saísse. E então tu tinhas a versão monovolume, trocavas a parte de cima, tinhas a versão carro sedã e depois podias ter a versão carrinha ou o que é que era. Portanto, a ideia inicial até podia ser boa. Depois acabaram por fazer aquela coisa feia e mal enjorgada. Chamado de epá, mas tinha uma coisa boa. Mas que é espaçoso, é? Era 3 lugares à frente. 3 lugares à frente e 3 lugares atrás. Sim. E teve os anúncios feitos pelo Schumacher, salvo erro. Acho que sim. Foi o Schumacher. Não me lembro. Era um gajo qualquer da Fórmula 1, que estava ligado à Ferrari. Foi ele que foi fazer os anúncios do Múltipla. Era ele. Há sempre exceções, né? Mas estás a ver, em relação ao design da Fiat, o Fiat, o MK1, o primeiro, é um carro que ainda hoje, se olhares, tem um design muito futurista, muito atual. Os MK1s sempre foram, e são carros bonitos e com um design muito atual. E já têm quê? Já vêm desde 93. O primeiro... Mas a linha da Fiat, muitos dos desenhos da Fiat passam muito bem pelo tempo. Nós falámos muito no Fiat Uno. Tu agarras num Fiat Uno e o Fiat Uno ainda hoje em dia, e sendo um carro básico, ainda hoje em dia, para mim, continua a ter umas linhas extremamente bonitas. Sim. E não estamos a falar... Depois tiveste uma fase, para mim, que foi pior, que foi os Lancia, os Tema, aqueles grandalhões que saíram assim com os faróis muito esquisitos, já assim mais recentes, que esse por muitos anos não vamos falar no Lancia Tema que tinha um motor Ferrari, pois não? Não, já depois disso, o Lancia Tema mais recente. O tema mais recente que tinha aqueles faróis de trás assim compridos em LED. Sim. Eu gostava deles. Também o Lancia Libra, também gostava do Lancia Libra. O Libra, qual é que era o Libra? Tinha assim uns faróis arredondados à frente. Arredondados não, eram mesmo redondos à frente. Já sei.
Tinha a versão carro e carrinha, sim. Isso. É uma fase mais futurista, Sim. uma coisa mais futurista. É pá, sim, vai do designer, vai do designer. Mas olha que tu estavas a falar desse do Lancia com o motor Ferrari. Olha que esse carro foi inovador em vários aspectos. Aliás, era daquela fase em que a Fiat tinha tecnologias inovadoras e que marcaram o mercado e que não as souberam aproveitar. Tiveram patentes boas. Basta só dizer-se que perdão, a Fiat teve os motores TDI nessa altura. O sistema Common Rail, não é? Não. Nessa altura, desse sistema tu tiveste o Croma com o motor TDI, que depois a Fiat não soube aproveitar a patente e a Bosch agarrou naquilo e foi vender à Volkswagen. E estás a ver o sucesso que fez os motores TDI. Exatamente, sim. Existe mesmo. Diz, que eu estou a ouvir. Existe mesmo um croma que é o TDI. Não, tens mesmo o Croma TDI mesmo. Tem essa tecnologia vendida à Bosch. Exatamente, tem essa tecnologia vendida à Bosch. Esse Lancia que tu falaste foi o primeiro carro no mundo a contar com um aileron que subia consoante a velocidade do carro. Portanto, tecnologias que tu hoje vês, passados tantos anos, vês em BMWs e Porsches e afins, a Fiat perdão, tive isso há uma data de anos atrás. Ora, a vantagem de estarmos a gravar isto às 9 da noite é que eu vou acompanhar aqui com uma pinguinha de tinta. Vocês estejam à vontade, que eu já estou a ficar com a garganta seca. Esqueci-me dessa parte. Pronto, é a vantagem de estarmos a gravar isto à noite. Sabes que essa sinergia que estávamos a falar da Fiat e Ferrari, há um carro que eu gosto muito e que é mais para trás, que é o Fiat Dino. O Fiat Dino tinha um motor V6. O teu motor. Tinha um motor Exatamente, tem um motor V6 de. Epá, mas espera aí, tu estás a falar. Que foi o primeiro, era o primeiro Ferrari a sair com motor V6 e nem gostou. Pois, exatamente, tem má fama e não tem muita, ou não tinha muitos apreciadores. No entanto, esse mesmo motor foi aplicado pelo Fiat Dino, que aproveitou esse motor, e aquilo fez um sucesso e o carro é um espetáculo, já para não falar naquele V6 que é espetacular. Depois também tiveste o Dino Ferrari, que era um carro completamente diferente, apesar de ter o mesmo nome, ou não? Que é esse que eu estava a dizer, que é o Ferrari Dino, que foi um bocado mal diz só o contrário, Sérgio. Curiosamente, acho que esse carro designa-se por Dino Ferrari, porque eles não lhe quiseram meter o logotipo da Ferrari. Foi um carro que ele começou como Ferrari, mas passou a ser Dino porque ninguém juntava um motor V6 à Ferrari, tinha que ser todos V12. Pronto. Não é? E ele por isso é que ele passou a ser Dino. Mas ele, quando saiu Ferrari. Porque mas não trazia os emblemas da Ferrari. Dizia Dino. Não, da Ferrari, vinha o Dino. No entanto, hoje em dia, lá está, quando vês é espetacular o carro, não sei onde é que estava o problema. Ver esse é daqueles que tem um fator de raridade mesmo lá nos Pinkard. Sim, é raro. Eu já vi, não percebi se foi sempre o mesmo ou não no autódromo, pelo menos 2 ou 3 vezes. Não sei se é sempre o mesmo, nunca reparei nas matrículas, mas daquelas voltas que tenho lá feito, tenho lá passado e toda a gente vai de volta do carro. O carro é muito giro, pequenino, mas tem umas linhas muito engraçadas. Realmente, só por causa da questão do motor, se foi isso realmente que lhe deu má fama na altura, ou que não lhe deu a fama merecida, não sei, mas hoje em dia o carro faz sucesso. Se calhar pela raridade. Sim, também. Bom, meus queridos, já vamos com 45 minutos de vídeo. E isto era aquilo que o Rui me dizia no outro dia. As conversas é que mais cerejas, uma puxa a outra. Vamos deixar aqui o carro para a semana. Alguém quer escolher um carro para a gente falar para a semana?
E isto que é para a gente termos tempo de pesquisar e lembrar-nos de histórias, e para a semana já temos então a conversa animada. Portanto, ou o Sérgio ou o Rui escolham o primeiro cromo a trazer aqui à caderneta. Epá, ó Sérgio, força. Lembras-te aí de alguma coisa assim? Não é estar a passar uma batata quente, é uma questão de respeito, é uma questão de respeito. Então, se é uma questão de respeito, façam favor aos mais velhos que. Pronto, já me estão a chamar velho, já não gosto da conversa. Não, ó Sérgio, tu és o convidado mais recente, pronto, escolhe tu então o carro para a gente falar para a semana. Olha, gostaria de falar de o Opel Olympia. Olha. O Olympia, isso era um grande, não era? Foi o que houve. Foi o que houve. É um grande para aí dos anos 40. Sim. Pronto, então. Não, 40 não, se calhar mais tarde. Sim, mais tarde. 50. Aí. 50, sim, 50. Então podemos falar desse. Eu, por enquanto falaste do Opel, ainda pensei, lá veio a malandrice do Opel Ascona. Mas não, afinal, não. Não, eu não poderia começar por esse, não é? Epá, e não tinha mal nenhum, se bem que hoje em dia, no nosso mercado do politicamente correto, esse carro provavelmente nunca sairia com esse nome, não é? Pois não, saiu na altura porque eram outros tempos, porque nós temos o Hyundai, o Kauai, que é vendido cá em Portugal como Kauai, e nos outros mercados todos é o Hyundai com capa. Portanto, o Hyundai com capa. Portanto, e vende-se. Cá é que o politicamente correto ditou outras coisas. Mas pronto. Falando nisso, não sei se vocês conheceram, antigamente, não sei precisar o ano, mas havia uma marca de caminhões inglesa que cá foi comercializada como Poden, com P-O-D-E-N, Poden. Mas originalmente aquilo não era com P, era com F. Era com F, pronto. Mas cá tiveram que alterar para P. E eu soube isto porque eu tive um vizinho que era camionista e eu, quando era miúdo, praticamente todos os dias acordava com aquele caminhão à frente e achava que ia daquela marca, nunca conheci mais nenhum do que aquele. E depois, mais tarde, em conversa, surgiu esta questão e fui pesquisar e assim era. Portanto, a marca era Foden, independentemente do resto, passa a palavra, mas era assim, com N, e tiveram que alterar por isso mesmo, porque poderia levar a mal entendidos. Mas pronto, isto é só uma curiosidade. Pronto, então, fica então para a semana. Não percebi. É como o Toyota MR2 é como o Toyota MR2 em França, não é? Espera, mas aí não reveles mais. Aí vamos guardar, porque, olha, isso podemos fazer um dia, uma semana destas, é que eu tenho, escrito aí na minha lista de episódios para fazer 10 ou 15 carros que não puderam sair, e eu digo já, por isso, em certos países com esses nomes, eu posso dizer já o Toyota MR2, o Mitsubishi Pajero, que não pode ser vendido em Espanha, o Hyundai Kauai, entre outros, há uns quantos que saíram assim. Isso dá temática para a gente gravarmos aí uma conversa um dia destes, porque eu já fiz essa pesquisa, porque é um dos vídeos que eu ando para gravar e tive a ideia e que até fiz a pesquisa na altura e que andei pendurado. Portanto, ou seja, se quiseres, eu trago a lista um dia destes e a gente analisamos. Com certeza, sim, analisamos isso. Assim. Pronto, para a semana então, Opel Olympia. Por hoje então está tudo aqui no primeiro Cromos dos Clássicos, malta. Até para a próxima. Vocês não se desliguem. Esperem.